Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira às 8 horas da noite, diretamente do Centro Espírita 3 de Outubro, de Varginha, Minas Gerais, para fazer o estudo de mais uma parte do livro Evolução em Dois Mundos. E nós dissemos que iríamos dividir esse capítulo em 3 partes, porque é um capítulo muito denso e precisa de muito cuidado para ser contemplado. Para iniciar a terceira parte do estudo do capítulo 15, Vampirismo Espiritual, finalizando, então, esse capítulo que nós iniciamos há 2 semanas. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo a Jesus, que possa nos cobrir com a sua energia de amor, com a sua energia de luz, e que nós possamos absorver essa energia com graça, com leveza, deixando penetrar em cada poro nosso toda essa energia de amor, de luz, de paz, abrindo os nossos canais de entendimento para que tudo que seja falado aqui possa fazer parte da nossa vida diária, para que possa trazer compreensão dos nossos processos, dos processos daqueles que amamos e estão ao nosso redor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu me coloco a serviço a partir de agora, para que tudo que seja dito por mim possa, então, ser aquilo que realmente a espiritualidade superior quer transmitir para todos, inclusive para mim mesma. O ouvido mais próximo é o meu próprio, e é o que eu preciso ouvir também. Gratidão, assim seja, assim é. Parasitas ovoides. Esse é o próximo item do capítulo. Então, vamos lá. Inúmeros infelizes obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que lhes fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monodeística. Reparem que ele fala ali, auto-hipnotizados por imagens assertivas ou de esforço. Então, auto-hipnotizados, quando a pessoa fica tão fixada num sentimento que ela não consegue mais sair dele. Ela fica ali, mergulhada naquele sentimento, e ela mesma causa a ela própria uma auto-obsessão. É isso que ele chama de se auto-hipnotizado. Você fica tão obcecado por um sentimento, por uma situação, ou por um bem material, ou por alguma coisa que te prende àquilo, e você então passa a ficar fixo, e a obsessão ela vira uma auto-obsessão. Por isso ele fala auto-hipnotizado. É muito importante a gente prestar bastante atenção nisso, porque a gente tem a ideia de que tudo vem de fora para dentro, né? As obsessões vêm de fora para dentro da gente, mas não é bem assim que ocorre. Nós mesmos nos obsediamos por muitas vezes. Nós mesmos impomos a nós as próprias obsessões por causa das nossas, dos nossos desejos, dos nossos quereres, da nossa insatisfação em querer continuar presos àquilo ali, em querer ficar, em querer ter posse daquela coisa, daquela pessoa. Então, a gente se considera dono daquilo e acaba mergulhando nessa auto-hipnose, como se aquilo fosse a única coisa que merecesse atenção na vida, quando todas as outras coisas não merecem mais atenção, só aquilo. Eu me fixo naquilo e aquilo é o meu único objetivo na vida, passa a ser o meu único objetivo na vida. Então, precisamos tomar bastante atenção, precisamos tomar bastante cuidado com isso, né? Porque olha o que ele está dizendo. Com essa ideia fixada, com essa ideia somente naquela coisa, a gente pode ir trabalhando aí no sentido interno da obsessão a si próprio, do próprio vampirismo, a gente mesmo sugando as forças da gente, ou gastando as nossas próprias forças com coisas que são desnecessárias, gastando as nossas energias com coisas que são desnecessárias, e daí vira uma fixação monodeística.
fora das noções de espaço e de tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual. Quando um espírito, por exemplo, desencarna e se nega a reencarnar, ele se nega por conta de uma série de fatores, ele vai perdendo aquela forma humana, ele vai perdendo aquela forma que ele conseguiu alcançar até aquele momento, e volta para essa forma ovoide, né? Então, essas obsessões que nós temos por coisas, por pessoas, esses sentimentos obstinados que nos prendem, vai fazendo com que a gente também perca a noção de realidade de tudo que está ao nosso redor. A gente fica obcecado por aquilo. Porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos de remorso ou de arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através das ondas mentais incessantes. Então, esses seres que se transformam em ovoides, quando em contato com um ser encarnado que ele ama ou que ele pensa amar, né, que ele tem uma fixação, que ele tem uma obstinação por, ou também desencarnado, ele vai é como se ele se fixasse no perispírito do outro, né, como um vírus, vamos dizer assim, alterando o sistema do outro e alterando o próprio sistema. Então, puxando ali as energias vitais desse outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E os dois vão entrando numa relação de dependência muito grande. Lembrando que, mais uma vez, né, isso eu já falei diversas vezes, a obsessão só ocorre com a nossa permissão. Então, a baixa energética, esse sentimento que eu também tenho por esse ser de total dependência, de total fixação, de total obstinação, ele vai fazer com que eu também o procure. E ele, fixado em mim, se transforma, vai perdendo a sua forma humana, até que se acopla ao perispírito do outro ser, e fazendo ali uma troca que não é interessante, é uma troca parasita. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à saculina Carcini, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na face de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos dos crustáceos, hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. Então, apesar desse ser ter a condição de viver sozinho, ele prefere se acoplar nos crustáceos para poder, então, ali viver de uma forma em que ele não tenha muito esforço e que ele vá sugar as energias vitais desse crustáceo, trocando aí, né? Trocando não, sugando essas energias do crustáceo para que não ele possa sobreviver do jeito que ele acha mais interessante. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, observando-lhe as forças psíquicas, se sua situação é essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre devedor e credor. Então, assim, ele se fixa no ser humano, nessa simbiose mórbida, ou seja, dois corpos ali vivendo dentro de uma mesmo... parasitando um ao outro, né? Sugando do outro aquelas energias vitais. E quando acontece a desencarnação, vamos pensar que a gente tem um espírito encarnado com um espírito ovoide obsediando ali, parasitando, né? É mais do que um vampirismo agora, porque é como esse organismo vive dentro do outro, né? E aí, quando há o desencarne desse ser encarnado, esse parasita ovoide permanece no perispírito dele. Até eles conseguirem fazer essa separação um do outro, isso vai demorar
um tempo de entendimento, de consciência, tanto de um quanto de outro, para que essa separação seja feita. Agora, imaginem bem, quantos espíritos caídos a gente tem no nosso sistema, né? Quantos espíritos errantes a gente tem no nosso sistema por conta de coisas do passado mal resolvidas. Por isso que é interessante a gente resolver nossos problemas sempre, até o final. Né? Mesmo que isso cause uma dor, mesmo que isso cause algum tipo de constrangimento, é interessante que a gente resolva os nossos problemas sempre, até o final. E nunca deixe nada pendente na nossa existência. Lá em Libertação, no capítulo 9, ele fala assim: corpos ovoides de vários tamanhos e de cor púrpura, ateadas ao cérebro da paciente por meio de fios sutilíssimos. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção. Então, ficava lá, sugando as energias e transmitindo, né, pensamentos de baixa vibração, transmitindo todas essas energias de baixa vibração para que ela não saísse disso, para que ela permanecesse sempre nisso. Agora, o próximo tópico, parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, assim, o ovoide, ele vai desencarnar junto com aquele que não era ovoide ainda. Tá vendo? Aqui tem vários ovoides nele. Um ovoide, outro ovoide, todos eles aqui sugando as energias desse ser desencarnado. Aí, quando isso acontece, isso vai além túmulo, né? Essa obsessão, esse vampirismo vai além túmulo. Tem que haver uma interferência da espiritualidade superior. Mesmo que eles não tenham consciência de pedir socorro, de pedir ajuda, essa misericórdia, ela acontece, porque senão esse processo ele vai ser infinito, porque todos os elementos participantes dessa situação, eles estão inconscientes. Eles não têm consciência do que está acontecendo. Ah, mas você não falou que tudo é escolha nossa, que a gente escolhe esse tipo de situação? Nós escolhemos. Quando a gente baixa a nossa guarda e deixamos que a obsessão tome conta de nós. Principalmente as pessoas que não acreditam. Quando você não acredita em nada disso, aí fica mais difícil você se proteger, porque parece que os pensamentos são meus, sou eu que penso, ninguém me controla, eu que vivo da minha vida, não é ninguém de fora que faz isso comigo, mas você já baixou a guarda, já ficou nervoso, já permitiu que vários seres entrassem no seu sistema, e aí vai virando um processo inconsciente, apesar de haver permissão, num primeiro momento, sim? E aí a espiritualidade superior vai intervir, separando essas criaturas, né, que aí estão convivendo dentro de uma mesma simbiose, e estudando toda a vida pregressa, todos os acontecimentos, pensa em quem já tem condições de uma reencarnação. E aí dá a ele a nova oportunidade dessa reencarnação. Mas se a gente pedir, se a gente chamar, se a gente sentir falta daquilo ali, daquele espírito que estava ali, aí o que acontece? A volta daquilo ali, né? Reencarnação do espírito que primeiro manifeste vontade de melhoria ou aquele que mais mereça. Família sanguínea como instrumento para pôr fim aos processos de vampirismo espiritual. Aí vai vir a escolha da mãe,
Primeiro vai vir a escolha da família, né? Uma família que tem uma conduta interessante, uma família que tenha uma comunicação direta com Deus, uma família que tenha uma energia que exala de si própria, de amor, né? De compaixão, de benevolência. Daí, dentro da família, vai se escolher a mãe, receber aquele serzinho. E essa mãe precisa ser uma mãe especial, e ela também vai dizer sim ou não a aquilo ali para o que ela foi escolhida. O espírito continua padecendo da influência do seu obsessor na infância, adolescência, até atingir a sua vida adulta. União conjugal, provacional, oferecerá um corpo físico ao seu obsessor como filho de seu sangue e de seu coração. Então, é todo um processo. Então, durante a infância, adolescência, até ele atingir maturidade para poder casar-se ou, né, ter um filho, ele vai continuar com aquelas influências daqueles espíritos aí que estão naquela forma ovoide. E quando ele casar-se, então, esse espírito que está aí obsediando vai ser encaminhado para que ele nasça como filho daquele a quem ele estava obsediando. Tudo isso depende da permissão, né, de cada um também. O livre-arbítrio está sempre aí, trabalhando. A espiritualidade superior, ela não impõe nada a ninguém. A não ser quando o espírito está muito inconsciente, aquilo vai ser alguma coisa positiva para ele sair daquela condição. Dali para frente, quando ele reencarna, o livre-arbítrio volta para ele. Executando o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher indicada por seus débitos a gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões lhe se empatam o vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova experiência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então, os espíritos ovoides, eles vão continuar acoplados ao espírito que está reencarnando. E o processo vai ser esse, dentro do ventre da mãe, vai acontecer tudo isso. A mãe precisa ser uma pessoa muito equilibrada, porque ela precisa estar sempre com o seu nível energético bem alto para poder estar em comunicação com a espiritualidade superior, e daí conseguir dar conta de tudo isso que vai acontecer durante o processo de gravidez, todas as influências negativas. Então, o orar e vigiar para ela vai ser muito importante, para que ela possa se manter firme nesse propósito, para que, então, não ocorra nenhum problema mais grave durante todo esse processo. Porque os espíritos que estão ali vão querer sempre, de alguma forma, interferir de maneira negativa em todos os acontecimentos futuros. Desenvolve-se-lhe, então, a meninice, cresce, reinstruindo-se e retorna à juventude das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a aprovação emoldura o amor, ou em circunstâncias diferentes do destino, lhe ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seus corações, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve, desde o passado próximo ou remoto. Então, a criança vai sofrer essa influenciação, vai ter medo, ela vai ter algumas visões que são projetadas, vai ser uma criança de uma infância difícil, uma adolescência também difícil, mas no momento em que ela encontrar um cônjuge, e aí esse cônjuge também, essa mãe,
vai ser ou esse pai, né, se for o caso de uma menina vir assim, vão ser pessoas iluminadas para poder, então, receber esse espírito que era inimigo e passa a ser filho. E esse amor filial e esse amor maternal ou paternal é que vão trabalhar no sentido de poder fazer a coisa fluir de uma maneira bem positiva. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitas heterocênicos, porquanto se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição de tripossomas, tornando os filhos de suas vítimas e afins deles por hospedeiros intermediários das formas de pensamento deploráveis que a arremessam em si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis, com que lhes infernizam as almas, muitas vezes, até a ocasião da própria morte. Então, reparem como o processo ele é complexo, né? E ele é difícil de ser trabalhado. Porque a partir do momento que você dá permissão para que aquela obsessão ocorra em você, vão vindo vários outros atenuantes e agravantes daí para frente. E nisso, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, vão ficando cada vez mais difíceis de serem resolvidas, porque vai virando uma bola de neve que vai atuando em vários espíritos diferentes. Por isso, a importância do orar e vigiar, sempre. Orar e vigiar as nossas atitudes para que a nossa padrão energético suba e para que a gente possa, então, se livrar de todos esses perigos aí, porque são trazidos pelos nossos próprios sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, de egoísmo, né? De falta de compaixão, de tudo isso, de revolta. Isso tudo são esses sentimentos que trazem tudo isso para nós. A gente precisa sempre se responsabilizar. Nossa, que horror, então como é que eu vou me livrar de tudo isso? O mundo é perigoso, existe um mundo espiritual, a permissão de Deus para que isso aconteça? Não, existe a nossa permissão. Nós, com os nossos sentimentos desequilibrados, é que damos permissão para que essas coisas possam acontecer conosco, e não o contrário. É muito importante a gente ter essa consciência para que a gente não faça confusões aí na nossa trajetória. Porque culpar o outro é sempre muito fácil, mas se responsabilizar pelas coisas, isso é mais difícil, né? Porque traz trabalho, tira a gente da zona de conforto e faz a gente ter trabalho. E a gente precisa trabalhar efetivamente para que tudo isso possa ser atenuado em nós. Terapêutica do parasitismo da alma. Então, agora ele vai mostrar o que pode fazer com que todo esse processo se cesse ou nem se inicie em nós. Transformação do ser. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 11. Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. O brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos porque espírito não morre, mas uma força instintiva os manteriam afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Então, o que ele está falando? Quando o espírito, qualquer espírito, está insuflado de luz, de brilho, quando qualquer espírito está expandindo luz, brilho, amor, através de tudo isso, os espíritos menos evoluídos muitas vezes nem enxergam essa luz. E os que enxergam, aquela luz atrapalha a eles próprios e eles fogem. Então, não existe a possibilidade de uma obsessão, nem de um início de obsessão, como nós vimos aí, né, no estudo desse capítulo, naquela obsessão mais simples, se a gente está equilibrado o tempo todo, se a gente está expandindo luz o tempo todo, isso está lá na Gênesis. O que faz com que, então, a gente se envolva em obsessão? A baixa energética. Quando a gente deixa de expandir a luz
e começa a baixar, diminuir a luz, vai diminuindo, e nisso os espíritos obsessores nos enxergam. E como a gente está com uma baixa muito grande, com pessimismo muito grande, a gente vai aceitando tudo que vem aí a convite. A gente até convida. Me ajuda aí, me ajuda a me vingar de fulano, me ajuda a fazer isso com Bertano, me ajuda a achar um jeito de eu conseguir fazer o fulano sofrer como eu sofri. A gente está chamando, né? Nesses movimentos a gente está chamando. Qualquer tipo de pensamento desse gênero é uma permissão para que a obsessão entre. E a gente faz isso durante a nossa existência. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumine. O hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias vítimas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Por isso que a gente educa muito mais pelo exemplo do que por palavras. Nesse momento em que ele já virou um ovoide, já virou lá um vampiro, já está junto do outro espírito, uma oração é muito forte, mas ela não vai conseguir trabalhar a pessoa de uma maneira que ela precise ser trabalhada. Então, só o exemplo. Por isso que os pais que recebem esses seres, eles precisam ser pais muito iluminados. Eles precisam ser pais que vêm, que tem que conseguem manter a sua faixa vibratória muito alta, que sejam caridosos, que consigam trabalhar dentro da caridade e nesse exemplo de amor e de renovação e de reajuste. É porque é por aí que esse outro espírito vai ser tocado para poder, então, trilhar esse caminho. É nesse tocante que esses outros espíritos vão trabalhar nessa mesma perspectiva. A ação do bem genuíno com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos, que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovados, modificam os desafetos mais acirrados, qualquer disposição hostil a nosso respeito. Então, é nesse trabalho de voluntariado, nesse trabalho genuíno de amor ao próximo, de devoção ao próximo. Esse trabalho pode ser um trabalho físico, né? Recolhendo pessoas das ruas, trabalhando com pessoas doentes no hospital, dando comida para as pessoas que são moradores de rua, enfim, levando cobertores para essas pessoas, tudo isso, né? Vai ser aí que o outro espírito vai conseguir ser tocado por esse amor e vai conseguir trabalhar nessa perspectiva. Também existe o trabalho que nós fazemos no Centro Espírita, que é o trabalho de resgate, que é um trabalho de muito amor também. Esse trabalho também pode tocar o coração desses espíritos, né? Nós estamos ali no trabalho diário e o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é muito interessante para mostrar isso para a gente. O livro também enviado por André Luiz, né, para Chico Xavier, mostrando todo o trabalho bonito que ocorre de caridade pura na mesa mediúnica, para que esse trabalho edificante possa ser realmente executado de uma maneira bem interessante, possa tocar, então, os corações das pessoas, principalmente desses espíritos que estão desacreditados. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entrecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias para diligenciar a paz com os inimigos, trazidos do pretérito, porque, pelo devotamento ao próximo,
e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. Então, ninguém precisa esperar reencarnar, desencarnar, reencarnar. Vamos fazer agora. A nossa decisão tem que ser no agora, tem que ser no hoje. Hoje eu decido iniciar esse processo. Hoje eu decido que isso vai começar na minha vida. Hoje eu quero isso para mim. É assim. É nesse processo que a gente vai, então, trabalhar nessa perspectiva. Hoje, com orar e vigiar, com as atitudes, com o estudo, espíritas instruí-vos, porque através da instrução vocês vão encontrar moral. Então, vamos nos instruir, vamos ler, vamos buscar ajuda, vamos procurar ajuda daqueles que realmente podem ajudar a gente. E, a partir disso, a gente vai iniciando nessa encarnação todo esse processo de livramento de tudo isso. É que, em nos reparando, transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante de Deus o nosso caminho de liberdade e vida. Então, é só pelo caminho do bem que a gente alcança a liberdade, a felicidade, e que nós nos tornamos cada vez mais perfeitos, como Jesus nos pediu. Um passo a passo, um após o outro, dia após dia. Remédio para o parasitismo da alma? Portanto, a prática do bem. Como nos disse Chico Xavier, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Chico Xavier. Então, pessoal, essa foi a terceira parte do capítulo 15. Como eu disse para vocês, o capítulo 15 é realmente um capítulo bem denso, né? Que precisava ser bem trabalhado. Então, eu resolvi fazer dessa maneira e eu espero que tenha sido bacana para todo mundo. Agradeço a presença de todos, pessoas encarnadas, desencarnadas, todas as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo, que vão assistir depois. Muito obrigada, gratidão. Que todos possam estar, então, dentro dessa energia do orar e vigiar, expandindo a nossa própria luz para vibrar sempre no amor. E vibrando no amor, a gente vai estar contribuindo também com aqueles que nos acompanham, nos obsediando, aqueles a quem nós obsediamos também, porque vamos aprender a parar de fazer essas coisas, né? Aprender a trabalhar os nossos sentimentos para que eles possam ser edificação e não prisão. O amor liberta, o amor não prende. Então, se a gente está aprendendo, é porque a gente está usando o amor de forma equivocada. Vamos trabalhar, então, de uma forma mais interessante para que esse amor possa, então, transbordar de nós de uma forma edificante. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem com o capítulo 16. Beijo no coração. Até lá.